me parece que a elite não está disposta a abrir mão de nada, mas o PT abre mão de muita coisa. Você não acha que no momento em que nós estamos, com essa crise do capitalismo, com o recall político, talvez não fosse a hora da esquerda política e institucional brasileira radicalizar no discurso e não abrir tantas concessões para a centro-direita, para o empresariado? Em que momento que tem que haver essa radicalização no discurso, né? A luta de classe é inerente, mas em que momento que isso tem que acontecer? Você não acha que o PT cede mais, que a esquerda brasileira cede demais? Não acho, Léo, porque veja, tem uma questão aí que existe a materialidade histórica e as condições objetivas não permitem. Se você radicalizar, foi o que a Dilma fez, por exemplo, você vai cair. Então é um jogo, e isso não me agrada, tá? Eu evidentemente, gostaria de promover um processo de transformação social incisivo, efetivamente transformador, no qual a classe trabalhadora tivesse acesso a efetivamente tudo que ela produz. Tivesse condição de se desenvolver plenamente, de que você não tivesse mais criança passando fome na rua, de que você tivesse todo mundo, no mínimo, com condição de comer, vestir, se morar bem. Agora, as condições objetivas como elas estão estabelecidas, objetivas e subjetivas também, não permitem que isso seja feito. Então, é um jogo absurdamente complicado. Se você é um partido de centro-esquerda, que é assim que eu vejo o Partido dos Trabalhadores, assume o poder, você tem que saber jogar, cara. Tem que saber jogar, infelizmente. A despeito disso, não me agrada nem um pouco. Agora, tem várias coisas que eu quero te dizer, considerando a tua fala, que, de novo, é muito boa. Eu não gosto do termo elite, e eu vou te explicar por quê. O termo elite, veja, disposições semânticas são importantes, porque a forma como você organiza a linguagem, dialeticamente, a linguagem ela se organiza por conta da materialidade factual, mas ela também organiza essa materialidade factual. Dialeticamente, essas coisas interagem, entendeu? A afeta B e B afeta A mutuamente. Quando você diz elite, a gente diz elite, isso dá a impressão que existe uma certa dimensão meritocrática aí. Que essas pessoas são mais inteligentes ou que elas são mais esforçadas, em alguma medida elas são mais aptas a ocuparem as primeiras posições da sociedade do capital. O que não é verdade. Você citou muito adequadamente que eu sou marxista. As ideias do campo marxiano, Marx, no primeiro volume do Capital, no 24º capítulo, ele te dá conta do que ele chama de acumulação primitiva. A acumulação primitiva é um processo, segundo as ideias do campo marxiano, quando houve a transição do feudalismo para o capitalismo, você tinha toda uma camada da população que vivia de plantar, cultivar a terra, para extrair dali a sua subsistência, e que foi expropriada. Essas pessoas foram usurpadas, tá? Principalmente pela própria parcela burguesa que conduzia o processo revolucionário naquela ocasião de contestar a aristocracia, de combater a monarquia da época. O que isso faz é gerar um processo que, ao longo dos últimos 200 anos, organizou as coisas como elas estão organizadas hoje. Então, é óbvio que, não por acaso, você tem a infinita maioria das pessoas que têm condições de fazer uma faculdade, de se firmar numa posição que requer estudo e tal, são brancas, homens, via de regra, não única e exclusivamente, mas reflete esse modelo que Marx classifica como acumulação primitiva. Tá? Quando a gente diz elite, isso omite tudo isso. No meu quarto livro eu argumento que o termo classes favorecidas é muito mais adequado do que elites. Porque é efetivamente o que essas pessoas são, Grandini. Essas pessoas, quando eu digo, somos nós, tá? Também.
Eu tenho ascendência europeia. Calejón é espanhol, meu sobrenome. Então é óbvio que o César Calejón... Eu venho de uma família de classe média baixa, mas eu estudei a minha vida inteira em colégio particular, nunca nem cheguei perto de passar fome, sempre tive o que usar, sempre tive acesso a todo tipo de infraestrutura civil. E, olha, se você não fizer nenhuma grande besteira na tua vida, meu filho, tá aqui. Você vai fazer a universidade, você vai estudar, você tá encaminhado. Entende? É óbvio que se você pegar um brasileiro, sobretudo negro, que nasceu numa comunidade empobrecida, o mesmo esforço que eu fiz, se ele fizer esse mesmo tanto de esforço, os resultados vão ser radicalmente distintos para ele. Porque você tem toda uma organização histórica e cultural que me favorece em detrimento dessa parcela da população. Isso quer dizer que eu sou a elite? Não. Quer dizer que eu sou a classe favorecida do jogo. É radicalmente diferente. Faz toda a diferença nesse sentido. Entende? Perfeito. Agora, essa classe a favorecida brasileira, e é aí a tua provocação, é muito vira-lata, Léo. Muito vira-lata. A diferença é que se você pegar as classes favorecidas europeias ou estadunidense, eles advogam em causa própria. Eles defendem os seus processos, as suas culturas, as respectivas culturas, etc. e tal. O brasileiro, as classes favorecidas brasileiras defendem a cultura desses povos também. O bacana é falar inglês, é falar francês. Passe, por exemplo, nas ruas dos bairros mais abastados das nossas capitais e veja os nomes dos prédios. É tudo McKinsey, entendeu? Legrand ou não sei o que em francês. Você não tem nome que remeta, por exemplo, à cultura cearense. Entendeu? A cultura baiana. Não tem. Porque o chique pra essa gente é ir pra Nova York, irmão. É ir fazer compra em Miami, é viajar na Europa. Isso é que é mais triste. Então, é óbvio que isso é um problema ainda maior, porque as nossas classes abastadas defendem os interesses das classes abastadas externas, além de tudo.